Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E turminha, sempre que for possível, printa a tela. Aquele gráfico, aquela tabela, aquela questão que chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e aí você vai continuar com os seus estudos. Show de bola? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, os fenômenos radioativos, a radioatividade. Então, já trabalhamos diversos temas, diversos tópicos, como as leis da radioatividade, os tipos de radiação, cinética da desintegração, a ideia de meia-vida. Bom, e na nossa aula, nós estaremos hoje abordando uma temática relacionada aos fenômenos radioativos. Primeiro, o fenômeno da fissão nuclear. E a partir dessa fissão nuclear, o desenvolvimento das bombas atômicas, certo? É um episódio muito triste na história da humanidade, mas nós precisamos relembrar, certo? Para que isso nunca mais possa acontecer. Show de bola? Eu conto com a sua participação. Vamos iniciar a turminha. Então, vamos começar apresentando um histórico relacionado à bomba atômica, ou então aos fenômenos radioativos, certo? O lançamento da bomba de Hiroshima, simbolizou dentro da história um dos episódios finais da Segunda Grande Guerra Mundial, com o intuito de apressar a rendição japonesa e demonstrar ao mundo o seu poder bélico, o poder bélico estadunidense, ou seja, dos Estados Unidos. Um bombardeiro denominado B-29 lançou uma bomba atômica à base de urânio, que explodiu a 580 metros de altitude da cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, exatamente às 8 horas e 15 minutos. Esse episódio representou a morte de cerca de 80 mil pessoas, certo? Foi a primeira vez que o ser humano, a humanidade, ela usou, desse artifício bélico, a bomba atômica. E como está escrito no texto, mais de 80 mil pessoas morreram, durante esse processo, nesse acontecimento. E foi um dos episódios que gerou o fim da Segunda Guerra Mundial, a rendição no Japão, certo? Mas para isso acontecer, houve a necessidade de uma atitude muito extrema. E essa ação toda, a química esteve envolvida através dos fenômenos radioativos. Olha só, em 1934, o Fermi, ele bombardeando átomos de urânio com nêutrons, ele obteve um material radioativo. A princípio, ele desconfiou da formação de elementos transurânicos, ou seja, depois do urânio, certo? Em 1938, os químicos Otto Hahn e Fritz Strassmann, repetindo a mesma experiência de Fermi, constataram a existência do bário entre outros produtos obtidos, ou seja, o bombardeio a partir de nêutrons, eles observaram a presença do elemento bário. Estranharam, pois o bário, olha só, não é um elemento transurânico, é um elemento que está com um número atômico inferior ao do urânio, certo? O seu número atômico, olha só, vale 56, muito menor do que o valor de 92. Então, nesse momento, a física austríaca Lise Meitner e seu sobrinho, eles explicaram esse fenômeno, ou seja,
essa experiência, né, admitindo que a quebra do átomo do urânio 235. Então, até então, estava acontecendo a transmutação, né, do natural dos elementos, onde um elemento ele emitia radiação e se transformava num outro elemento químico, normalmente, certo, de um número atômico menor, 2 unidades. Só que, quando eles bombardearam o urânio 235, o que aconteceu, na verdade, turminha, foi a quebra desse átomo em pedaços. Dentre esses pedaços, nós temos aqui a formação do bário e do criptônio, certo? Então, o bombardeio de nêutrons sobre o urânio vai gerar a quebra do átomo de urânio. Como estamos representando aqui, ó, olha só. Essa figura representa o momento da fissão nuclear. Fissão quer dizer o quê? Quebra, certo? Fissão quer dizer quebra. A quebra do núcleo. Então, nós vamos bombardear utilizando nêutrons, vamos bombardear um átomo, um núcleo do urânio, e ele vai sofrer uma quebra, certo? Produzindo bário e produzindo criptônio, além de novos nêutrons, que esse processo ele pode continuar. Turminha, nessa situação, né, nesse fenômeno, onde nós vamos quebrar um átomo grande, vai acontecer a liberação de uma energia gigantesca. E essa energia ela pode ser utilizada, né, na confecção da bomba nuclear, certo? Como nós falamos que a quebra vai produzir novos nêutrons, esses nêutrons eles podem continuar atacando ou bombardeando novos átomos de urânio, do urânio 235. Então, esses novos átomos de urânio recebendo o bombardeio de nêutrons, eles vão se quebrar, assim como o primeiro. Então, esse processo chamamos de reação em cadeia. Por quê? A partir do momento que ele inicia, né, não tem como parar. Então, esse processo ele vai ser contínuo, porque acontece a liberação de novos nêutrons que vão atacar novos átomos de urânio, certo? Esse processo vamos chamar de fissão nuclear, que é a divisão do núcleo de um átomo em dois ou mais, em dois núcleos menores ou mais núcleos menores. E esse processo, a partir do momento que nós temos uma quantidade perfeita de massa crítica de urânio e uma quantidade perfeita de nêutrons, esse processo ele vai continuar. Um processo que vamos chamar de reação em cadeia, turminha, certo? Bom, em setembro de 1939, os nazistas eles invadiram a Polônia e isso deu início ao começo da Segunda Guerra Mundial. Já a partir desse momento, né, muitos cientistas, principalmente cientistas europeus, já desconfiavam de pesquisas, de estudos nucleares, principalmente nessa área da fissão, que os nazistas estavam fazendo. Então, a partir do momento que a guerra iniciou e estava se desenvolvendo, surge nos Estados Unidos, mas baseado muito em cientistas químicos e físicos europeus, o projeto Manhattan. Foi o projeto de desenvolvimento da primeira bomba atômica. Primeiro, para compreender como que esse processo acontecia. Logo em seguida, eles desenvolveram o primeiro reator nuclear e a partir desse reator nuclear, certo, na data de 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, aconteceu o primeiro teste efetivo e eficaz da bomba atômica. Então, a partir do projeto Manhattan, meses depois, os Estados Unidos conseguem desenvolver a sua primeira bomba atômica. Claro que, nesse momento,
E esse projeto também é um projeto altamente secreto. Isso ficou guardado. Essas bombas que já começaram a ser produzidas ficaram guardadas porque seriam utilizadas em casos extremos, certo? Bom, mas a partir do momento que o projeto Manhattan inicia, surge um grande problema, né? Qual seria o combustível da bomba nuclear, da bomba atômica? E aí, esse combustível ele pode ser o urânio ou o plutônio, mas principalmente o urânio, porque ele aparece em maior quantidade na natureza. E aí o urânio tem um grande problema. O urânio ele aparece na forma de minerais, né, de minérios, como o óxido de urânio, o dióxido de urânio, o trióxido de urânio, certo? Só que em qualquer um desses minérios, né, nós vamos ter uma quantidade muito pequena do urânio físsil. Boa parte do urânio, ele é o urânio 238. Olha só, 99,3% do urânio é urânio 238. Tudo bem? Bom, mas o urânio físsil, aquele urânio que pode ser utilizado para reatores nucleares ou bombas atômicas, é urânio 235. E ele na natureza, ele aparece na ordem de 0,7%. Esse urânio, ele precisa ser enriquecido para ser usado em reatores ou em bombas atômicas, certo? Esse processo é um processo muito caro, é um processo muito longo, demora um bom tempo, mas precisa ser feito porque, para ser usado como bomba atômica, perceberam que a quantidade deveria ser em torno de 90%. Então, deveríamos sair de 0,7% para 90% do urânio. Então, a gente precisa enriquecer esse urânio. E existem alguns métodos para esse processo, certo? A separação das impurezas por processos físicos, depois um tratamento químico, até chegar a uma pasta, né, chamada de yellow cake, que é literalmente um bolo amarelo. Isso é uma massa com essa cor amarelada. Nessa massa, nós vamos ter, olha só, 80% do minério U3O8, certo? Que seria a base da obtenção do urânio 238. Logo em seguida, ele vai sofrer um processo de purificação, retirada das impurezas e depois a redução, até chegar ao dióxido de urânio, certo? A reação onde esse processo acontece está escrito aqui no na nossa tela. Chegando ao dióxido de urânio, esse minério, nós estamos com ele na fase sólida, ele precisa ir para a fase gasosa. Então ele vai ser triturado, aquecido, até chegar ao hexafluoreto de urânio, certo? Logo em seguida, ele vai ser resfriado e vai ser colocado na forma sólida, na forma de pastilhas. E a partir desse momento que nós vamos poder utilizar esse elemento tanto em reatores nucleares quanto em bombas atômicas, certo? Todo esse processo, turminha, é um processo extremamente caro. Então, na verdade, poucos países eles apresentam essa tecnologia do enriquecimento do urânio, certo? Para ser utilizado tanto em reatores nucleares quanto em bombas atômicas e principalmente em bombas atômicas. Então é um processo muito caro, envolve muita tecnologia, graças a Deus. E por isso que poucos países eles vão apresentar, eles vão ter essa tecnologia. Então as bombas atômicas poucos países possuem, certo? Bom, após o enriquecimento, nós vamos chegar ao urânio metálico, né? Que vão ser colocados na forma de pastilhas. Esse urânio metálico será usado então como combustível em reatores ou em bombas atômicas, certo? E a partir daí nós vamos ter
o emprego, né, desses materiais. E por fim, turminha, chegando à famosa bomba atômica. Olha só, para o funcionamento da bomba atômica, o urânio natural, como foi dito anteriormente, que aparece na ordem de 0,7% do urânio 235, ele precisa ser enriquecido até chegar à porcentagem de 90%, pelo menos 90%, para ser usado como combustível nas bombas nucleares. Além disso, para produzir a reação em cadeia, deve-se reunir uma certa quantidade de urânio enriquecido, denominada de massa crítica. Então, precisamos de uma quantidade mínima desse urânio 235, desse urânio enriquecido, para podermos utilizar na bomba atômica. Por quê? Porque a gente precisa, né, e aqui fala de pelo menos 90%. Olha só, na bomba atômica, nós vamos ter a liberação de um nêutron. Então, nós vamos ter um elemento que vai emitir como radiação uma partícula denominada nêutron. Esse nêutron, por que não pode ser o próton, por que não pode ser o elétron? Porque nós vamos atingir o núcleo do átomo, no caso o urânio 235. E sabemos que o núcleo, certo, ele é positivo. Então, se eu usar uma partícula que apresenta carga, ela vai ser afetada por esse núcleo. Então, por isso, uma partícula sem carga. E qual é essa partícula? O nêutron. Esse nêutron vai atingir um primeiro núcleo do urânio 235. Atingindo, que nós sabemos, ele vai quebrar, fissionar, certo? É a fissão nuclear, a quebra do núcleo. E nessa quebra, nós vamos produzir 2 novos átomos, mas principalmente 3 nêutrons serão liberados. E esses nêutrons, eles vão atingir, eles podem, se tivermos uma quantidade X de massa crítica. Porque se tivermos um valor menor, então a probabilidade também será menor do nêutron encontrar um novo átomo, um novo núcleo do urânio 235. Então, a partir de uma certa massa crítica ideal, a probabilidade desse acerto é praticamente 100%. E aí nós vamos começar um novo processo. Um novo átomo é quebrado, é liberado novos nêutrons que irão atingir novos núcleos, e esse processo vai acontecer e vamos chamar isso de reação em cadeia. Esse processo ele vai ser muito rápido e liberando uma quantidade gigantesca de energia. Bom, a bomba atômica ela foi utilizada oficialmente como um artifício bélico, certo, em guerra, 2 vezes. Todas elas na Segunda Guerra Mundial, sobre o país, o Japão, em 2 cidades distintas. A primeira na cidade de Hiroshima. E a bomba, né, a bomba atômica utilizada, ela tinha mais ou menos segundo essa figura aqui. Era uma bomba onde era utilizada uma espoleta para atingir o núcleo, né, a massa crítica do urânio 235, e acontecendo a reação em cadeia. Turminha, como foi dito, entre 50 a 100 mil pessoas morreram nessa cidade, né, sobre o efeito dessa bomba. Dias depois, 9 de agosto de 1945, às 11h02, foi lançado sobre a cidade de Nagasaki a segunda bomba atômica, denominada Fat Man, homem gordo, certo? Era uma bomba baseada no plutônio. Então, os Estados Unidos utilizou logo 2 tipos de combustíveis, certo? Até para testar, foi o urânio sobre Hiroshima e o plutônio sobre a cidade de Nagasaki. Nesse caso, entre 28 e 49 mil pessoas morreram. Tudo bem? Mais uma vez, é um capítulo triste da utilização de um conhecimento tão importante. E hoje em dia nós temos a utilização da reação nuclear
para fins pacíficos. Mas, infelizmente, essa situação aconteceu. Bom, turminha, foi um pouquinho sobre a história da bomba atômica. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!